Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Essa é a aula de número 96. Hoje nós vamos continuar o assunto de formulários reativos e até agora a gente trabalhou com apenas dois campos no nosso formulário, que são o nome e o e-mail. Então hoje nós vamos adicionar os campos de endereço. São os mesmos campos que a gente adicionou no formulário Template Driven. Então, nessa aula nós vamos copiar os campos de endereço do formulário Template Driven e passar esses campos para o formulário reativo. E essa aula vai ficar como dica também de como a gente consegue migrar um formulário estilo Template Driven para estilo Data Driven ou formulário reativo. Aqui no nosso formulário Data Driven nós temos dois campos. No nosso formulário Template Driven, nós temos também os campos de endereço, onde a gente também desenvolveu uma funcionalidade para fazer autocomplete do endereço, ou seja, popular os campos de endereço a partir da informação do CEP. Então a ideia é fazer a mesma coisa aqui no formulário Data Driven. Na aula de formulário Template Driven, eu expliquei para vocês como é que funciona o sistema de grid do CSS do Bootstrap, que é o que permite a gente ter esse layout um pouco mais complexo. Então, como a gente já teve essa aula falando sobre isso, eu não vou ficar repetindo. Se você tiver alguma dúvida, é só voltar e também assistir a aula de quando a gente adicionou esses campos no formulário Template Driven, porque a nível de HTML é exatamente a mesma coisa, ou quase a mesma coisa. Então eu tenho aqui os dois HTMLs, tanto o Dataform quanto o Template Form. Então aqui o que nós vamos fazer? Aqui tem a div do endereço, depois tem a outra linha e depois tem a outra linha também. Então a ideia é copiar todo esse conteúdo aqui e colocar no nosso Dataform Component. Copiando todos esses campos, eu vou voltar aqui e vou colocar entre a div de campo de e-mail e os botões. Só que, lembrando que vocês vão ver por conta do Angular Language Service, que é o plugin que eu estou utilizando aqui no Visual Studio Code, nós vamos ter alguns erros de validação. Então esse é o campo de nome, esse é o campo de e-mail. Eu vou remover todas as diretivas que são do Template Form Component. Então a gente não precisa desse ng model group, nós vamos colocar na próxima aula como é que a gente agrupa esses campos. E aqui nós precisamos do ID, que é por conta da label. O nome a gente não precisa, o ng model a gente não precisa, esse required a gente não precisa porque a gente vai adicionar isso no nosso código Angular, né, na nossa classe Angular. E eu vou remover também esse blur. Daqui a 2 aulas a gente volta com esse blur novamente. Então eu vou deixar apenas isso, e esse campo de controle de erro, o que a gente precisa fazer é apenas colocar aqui, passar como se fosse uma string. Vocês estão vendo que não está dando erro. Então uma coisa que é interessante a gente fazer e aproveitar que nós estamos utilizando o TypeScript é tipar esse aplica CSS erro para uma string. E aqui nós podemos fazer a mesma coisa, porque essa tipagem vai ajudar justamente nesses casos e vai evitar de ter erros. Então aqui a gente sempre vai ter que passar uma string para facilitar também essa validação. E essa é justamente uma das vantagens da gente utilizar o TypeScript. Então aqui posso me livrar do nome, todas as diretivas do formulário Template Driven. Aqui no complemento nós não temos nenhuma validação, aqui lembrando que é uma string, aqui novamente é uma string, nós não precisamos do nome, mas a gente pode manter o ID, aqui novamente é uma string, a gente também pode mover aqui essas diretivas do template. Aqui novamente uma string. Aqui também pode tirar essas diretivas. O legal é que, como nas aulas de Template Driven, a gente utilizou o próprio Visual Studio Code para poder renomear, por exemplo, aqui, né? Mudando todas as ocorrências, a gente conseguiu manter um padrão da ordem das diretivas. Então, qualquer mudança como essa, por exemplo, fica muito mais fácil
da gente chegar aqui e remover o que não é necessário. É legal sempre manter um padrão nos nossos campos. Aqui vocês podem ver que como a gente mudou para string e esse plugin do Angular Service, então aqui ó, o Angular Language Service, se vocês quiserem, também está incluído aqui no pacote de extensões que eu fiz, que eu recomendo ter instalado aqui no Visual Studio Code. Vocês podem ver que agora, como aqui não é uma string, é um objeto, então ele dá um erro de compilação. Então a gente consegue também utilizar o TypeScript como vantagem pra gente. Então tá compilando ok, vamos ver se no browser também tá ok. Vou voltar aqui pro Dataform, mas a gente pode ver que tá dando erro. Esses erros são por conta que nós temos a informação no nosso template HTML, mas nós não temos esses campos aqui dentro do nosso formulário. Aqui nós vamos adicionar mais campos. Caso vocês queiram, para facilitar, vou voltar aqui no Template Form, deixa eu ver se ele me permite. A gente tem aqui ó, todos os campos, então fica até um pouco mais fácil da gente ter o nome de todos eles do que de que precisar buscar o nome no próprio template. Então nós temos aqui CEP, número, complemento, rua, bairro, cidade e estado. Então aqui nós vamos adicionar os objetos para cada um. Então nós temos cada campo aqui e eu vou inicializar como null e o CEP ele vai ser um validator required. O número também vou deixar assim. O complemento não precisa de ser obrigatório, o complemento não é uma informação obrigatória, mas rua, bairro, cidade e estado são obrigatórios. Depois a gente vai modificar e melhorar isso aqui um pouco mais. Para a gente vir aqui e conseguir associar esse campo de input do CEP, por exemplo, para esse valor, vocês podem ver que a gente colocou o valor aqui e continua nulo, nós precisamos aplicar o Form Control Name para cada campo desse. Então, voltando aqui no CEP, aqui vai ser CEP, no número vai ser número, no complemento, complemento, na rua é rua, no bairro é bairro, lembrando que esse nome aqui tem que ser exatamente o nome que nós colocamos aqui no nosso Form Builder ou então dentro do Form Group. Tanto faz você utilizar o Form Builder ou o Form Group. Eu particularmente prefiro essa sintaxe do que ficar instanciando um objeto toda hora. É gosto pessoal, você pode utilizar qualquer um que ambos funcionam da mesma forma. E por último, a gente precisa do estado. Então, só voltando aqui, verificar se todos eles também têm valor. Então, fazendo um testezinho bem básico, todos eles estão com valor. Então, a gente tem o nosso formulário criado com todos esses campos. Só que para o nosso formulário Data Driven ficar completo com as informações do endereço, a gente também precisa adicionar esse objeto aqui, que vai ficar para assunto da próxima aula. E como vocês puderam perceber hoje por essa aula também, é bem fácil de fazer a migração de um formulário Template Driven para um formulário Data Driven também. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!